colegas e amigos, nós temos o privilégio, presidente, de receber hoje o Igor Calvé, presidente da Anfávia, e a diretoria, para fazer ao senhor alguns públicos reconhecimentos, não é? E de um setor industrial que emprega direta e indiretamente mais de 1.300.000 pessoas aqui no Brasil, 114 mil empregos diretos e que vem experimentando resultados muito favoráveis neste ano, o que faz jus, aliás, à tradição dos mandatos do senhor à frente da presidência da República, porque nos períodos em que o senhor exerceu a presidência, falo para o senhor que o presidente da Anfávia, o Igor Calvé, solicitou essa audiência para estar com o senhor e com todos nós. Fechei. Bom, primeiro, boa tarde, presidente Lula, ministra Miriam, vice-presidente Alckmin, ministro Dario, ministro Márcio Elias. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. E o ministro Márcio já fez uma belíssima introdução aqui ao nosso assunto, presidente. O setor automotivo o senhor conhece como ninguém. A gente hoje ainda representa 20% de todo o PIB da nossa indústria. Então, a cada R$100 produzidos na indústria, presidente, 20 dizem respeito ao setor automotivo. E é um setor com uma cadeia muito grande. Então, num carro o senhor conhece muito bem, desde têxteis, tecido, borracha, plástico, eletroeletrônico, agora inteligência artificial, vidro, e a cadeia é muito longa. A cadeia é muito longa e é isso que dá a responsividade que a gente tem. Então, quando o governo entende que a política industrial para o setor automotivo é política de Estado, é toda uma cadeia industrial, na verdade, que é afetada, não é só aqueles que fabricam e montam o veículo final. E esse ano de 2026, presidente, fruto, eu acho que de muito esforço desse governo, fruto, acho que do empenho do nosso setor, quando o senhor assumiu de novo a presidência da República, presidente Alckmin, ministro Márcio Elias, na época secretário executivo, ministro Dario agora como secretário executivo da Fazenda, o senhor lançou o Mover, que foi o responsável, presidente, por trazer, sem dúvida alguma, para o país, o que hoje nós já estamos contabilizando acima de 150 bilhões de reais de investimento. E nesse contexto, de um contexto mundial muito difícil, novas tecnologias chegando, novos concorrentes chegando, todo mundo preparando novos produtos, trazendo tecnologias para o Brasil. E isso tem dado resultado agora, presidente. Então, o que começou alguns anos atrás, os investimentos vão amadurecendo e dão resultado agora nesse momento. Uma das primeiras boas notícias que eu teria para trazer para o senhor hoje é que desde 2014 nós não atingimos a marca que nós vamos atingir esse ano. Serão 3 milhões de veículos emplacados nesse ano. Desde 2014 a gente não chegava nessa marca, nós estamos agora cruzando uma fronteira muito importante. Eu sempre falo nos seus discursos, quando o senhor deixou a presidência eram mais de 3 milhões. E nesse ano nós vamos voltar a esse nível de emplacamentos. A nossa produção vai chegar esse ano a 2.800.000 unidades, dá uma diferença aqui de 200 mil entre o que é produzido e o que é emplacado. Parte disso que nós não conseguimos igualar esses números diz respeito ao mercado internacional, que é um grande também desafio para a gente. Alguns dos nossos parceiros mais imediatos, como a Argentina, o mercado tem caído, então os nossos embarques vão diminuir esse ano em 12%. Mas os emplacamentos vão crescer 12% e nós vamos ultrapassar essa marca que para nós é um número, vou dizer assim, um número mágico. Estamos ultrapassando uma marca importante dos 3 milhões. O ano em que nós mais produzimos veículos no país foi 2013. 3.700.000 veículos que nós produzimos. E no ano anterior, 2012, 3.800.000 foram emplacados. E esse ano então, a gente ultrapassa os 3 milhões. Óbvio, nós temos muitos desafios, mas eu acho que hoje não é uma agenda de falar de desafios, é de comemorar essa passagem dos 3 milhões de emplacamentos. E, por fim, uma segunda notícia importante, que eu acho que é fruto do trabalho de todos que nessa mesa estão, presidente. Aliás, há muito tempo, em vários lugares por que passaram, é que, ao comemorar os 70 anos da Anfávia, que é de 1956, 15 de maio de 1956, nós começamos a produzir veículos no país, o senhor fez parte dessa história.
Chegamos aos 70 anos e na semana passada, presidente, isso é um anúncio importante, nós completamos 100 milhões de veículos produzidos no país desde 1957. Nós trouxemos até uma placa para presentear o senhor e todo o governo, que é comemorativa desses 100 milhões de veículos produzidos, né, que é uma placa de carro. Vou passar às suas mãos, faço em pé. A gente tem um para cada ministro, mas terminar de contar isso, que isso é importante. Para a Anfávia é uma agenda muito cara essa de produção, nós vamos atingir 100 milhões de unidades produzidas, não é qualquer país, aliás, muitos países começaram a produzir e deixaram de produzir veículos, e nós chegamos com 70 anos de atuação da Anfávia, mas tem empresa aqui com 100 anos já no Brasil, a 100 milhões de unidades produzidas. E unidades produzidas significa mais emprego aqui, significa mais renda para as pessoas que trabalham, significa uma cadeia forte. E é esse o intuito da gente, comemorar as 100 milhões de unidades, olhando para as próximas 100 milhões de unidades, que é o que a gente veio aqui, obviamente, comemorar. E já comemoramos de antecedência, vice-presidente Alckmin, né? Já chegamos nas 100, vamos chegar em outras 100 e queremos acelerar essas 100 milhões de unidades. Para isso, obviamente, é indissociável o trabalho que sempre, né, governo e setor privado, em especial no setor automotivo, fazem, e a Anfávia sabe reconhecer isso. A Anfávia não é um setor que caminha por suas próprias pernas. No mundo inteiro, o setor automotivo funciona, né, com essa interação republicana entre o setor privado e o setor público, e o senhor, desde o início desse governo e dos outros, é uma ausculta muito importante para o setor. Então, esse canal, diálogo aqui, na presença do ministro da Indústria, do ministro da Fazenda, vice-presidente, ministro da Casa Civil, isso para o setor automotivo importa muito. Muitas vezes nós não somos atendidos na integralidade, é óbvio, né, mas isso faz parte, né, da vida pública de vocês, da nossa vida, mas isso é fruto, eu acho que, de um diálogo, né? A gente só não é atendido na integralidade porque há um diálogo, há outras questões a serem observadas que não apenas o nosso setor, e a gente reconhece, sim, quando há o esforço. E há, sim, um esforço muito grande, né, desse governo especial em amparar o setor automotivo com marcos regulatórios, presidente, claros, concisos, e eu queria saudar muito, né, o Mover em especial, porque ele trouxe o que para nós é muito caro, a previsibilidade. Ao longo do tempo, a previsibilidade é super importante. Os nossos ciclos são 5 anos, 6 anos. E ter esses marcos que digam onde a gente vai ter que investir, para que investir, é de fundamental importância. Então, 3 milhões em razão, sim, do Mover, da previsibilidade, e, coincidentemente, 100 milhões nós chegamos nesse ano de 2026, portanto, 70 anos depois. Então, obrigado, presidente, obrigado a toda a equipe do governo. Eu coordeno. Igor, muito obrigado. Vamos ouvir o nosso ministro da Fazenda, Dário Durigan. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, Miriam, Márcio, colegas, Igor, representantes da Anfávia. Vou fazer uma fala breve, presidente. Eu acho que é importante reconhecer, depois de muito trabalho da equipe do senhor, os resultados que a gente vem podendo observar nos diferentes setores, fruto de uma política econômica que conseguiu equilibrar crescimento, um crescimento sempre acima das expectativas. Então, talvez, se perguntado para o setor ou para o mercado, se no começo de 2023, quando a gente tinha 1.600.000 carros produzidos no Brasil, se seria possível retomar uma marca de quando o presidente estava nas suas gestões anteriores, dos anos de 2012, 2013, como a Anfávia atrás, muita gente não acreditava. E a gente fecha o ano de 2026, depois de uma série de programas, eu posso compartilhar aqui alguns deles, para registrar esse histórico com o vice-presidente, a gente volta à marca de 3 milhões e fechando um ciclo de 70 anos de Anfávia com 100 milhões de autoveículos, que acho que essa é a denominação, produzidos no Brasil. O que, mais do que a produção no Brasil, que claro que é importante, é emprego no país,
é desenvolvimento para o nosso povo, é mais tecnologia e inovação que a gente procura atrair. Então, isso também fruto de uma política econômica que conseguiu equilibrar os vários desafios do país, permitindo que o Brasil crescesse com mais desenvolvimento. Eu vou lembrar, presidente Alckmin, que o Mover é o nosso programa guarda-chuva. Mas logo em 2023, Márcio, vocês lembram que a gente abriu uma linha de 2 bilhões para a renovação de frota. Logo em 2023, foi um dos primeiros programas que eu, como secretário executivo, trabalhei com o Márcio, que era secretário executivo na época do MIDIC, e foi uma linha super bem sucedida, que em poucos meses também conseguiu rodar e trocar veículos novos no país. Durante a discussão da reforma tributária, nós, a pretexto de mudar toda a legislação tributária do consumo, presidente, nós preservamos as regras específicas do regime automotivo. Seja na própria reforma tributária, seja prevendo no imposto seletivo a nossa grande marca, que é desenvolvimento, com compromisso social e compromisso ambiental. Por isso que a gente depois faz o IPI verde, que o vice-presidente Alckmin sempre fala dos números e do sucesso do IPI verde no Brasil, em que a gente pega os carros mais acessíveis à população, que respeitam as um programa de carros em 2023, o IPI verde, que força a transformação ecológica no setor, refletido na discussão do imposto seletivo, que nós já estamos fazendo com a Anfávia. A reforma tributária traz as peculiaridades do setor, dando previsibilidade, atraindo investimento e dando continuidade para essa política. E, mais recentemente, a gente não pode deixar de lembrar, as 3 linhas do Move Brasil, para caminhões e, em especial, para os autônomos, que a gente tem feito um esforço específico a pedido do presidente, mas para a indústria de ônibus e caminhões bem importante no país, uma recuperação de uma indústria que estava precisando, mas também um Move para veículos e um Move para motos, de modo que a gente consegue abarcar com essas várias políticas nesses 3 anos e meio, finalizando no fim do ano 4 anos, abarcando todo o setor, olhando inclusive para a cadeia do setor, gerando emprego e mantendo investimento no país. Então é com muito orgulho, presidente, que eu represento aqui a política econômica que viabilizou no seu governo a volta dessa marca de 3 milhões de veículos, que, volto a lembrar, quando a gente retoma o que era o começo de 2023, não era algo que era dado, era algo que era visto com muito ceticismo, e com muito trabalho, escolhas corretas, a gente supera o ceticismo e tem o prazer de ter mais essa entrega dentro do seu governo. Obrigado, presidente. Muito bem, Dario. Presidente, obrigado. Dario, rapidamente, presidente, eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, né, sempre ministro da Indústria. Eu só queria vou deixar os números para que ele apresente, só queria lembrar um detalhe interessante, que é muito relevante. Você mencionou o comércio exterior. O Brasil sempre teve vocação, o nosso parque industrial sempre teve muita vocação para o comércio exterior, no setor automotivo também. O Mercosul sempre muito relevante. Há poucas semanas nós conseguimos reativar o acordo com a Colômbia, graças a uma atuação direta do presidente Lula, ao presidente Petro, e na questão de um mês atrás nós tivemos a reativação do acordo com a Colômbia, que é relevantíssimo. Temos uma empreitada importante com o Equador, onde você esteve há pouco tempo. Eu também estou agora envolvido para a necessidade de nós equalizarmos aquela relação. Temos também o México, o acordo automotivo com o México, que precisa passar por uma revisão, e há pouco tempo lá no Paraguai, na reunião do Mercosul, o senhor, falando com o presidente do Chile, né, nos encomendou uma conversa a respeito de um acordo para o setor automotivo. Ou seja, nós temos diversas frentes aí que beneficiam não só a indústria automotiva diretamente, mas também a indústria de autopeças, onde o Brasil também tem uma longa tradição. Porque incorpora tecnologia, porque incorpora inovação. Veja o combustível, né, o flex fuel que a gente faz aqui, o etanol, os biocombustíveis, ou seja, estamos sempre na fronteira da tecnologia e da inovação. Era essa a minha observação. Eu queria ouvir o doutor, nossa chefe da Casa Civil, Miriam Belchior. Vou dar a palavra. Muito obrigada. Fábio trouxe uma mulher da delegação. Nós estamos... Ainda bem, né? Não é fácil chegar aqui, né? Mas
Estamos aqui. Não, acho que queria só fazer uns pequenos comentários complementares, né? O presidente, vice-presidente sabe, eu sou do ABC Paulista, onde essa indústria começou. Meu pai trabalhou na indústria automobilística, trabalhou na Volks. Antes tinha trabalhado... Isso, Anchieta. Isso. Eu queria reafirmar, né, primeiro, algumas diretrizes do nosso presidente. Né? Primeiro, ele sempre determina para a gente o diálogo com os setores. E eu acho que uma parte substancial do nosso resultado é exatamente porque a gente faz esse diálogo. É a partir dele que a gente constrói as propostas para todas as políticas públicas, né? E para o setor industrial também. Né? Acho que essa é uma marca. Toda vez eu me lembro, no Lula 1, no Lula 2, às vezes a gente chegava com uma proposta para ele e ele falava para a gente, mas vocês já conversaram com o setor, já conversaram com os movimentos envolvidos? Isso sempre foi um traço e eu acho que ele de fato, uma marca do nosso presidente e que leva a esses resultados. Né? Eu acho que é mais uma área, né, os resultados que a Anfávia traz aqui, é mais uma área que o governo faz entregas, né, com as quais o presidente se comprometeu. Eu acho que a gente pode escolher qualquer área, qualquer política industrial, de desenvolvimento, as políticas sociais, as políticas de infraestrutura, para onde a gente olhar, os resultados são infinitamente superiores ao período anterior, tá certo? As políticas públicas voltaram e os resultados dessas políticas são muito importantes. A gente está na Copa, todo mundo aqui esperando 4 horas o jogo Brasil, o jogo Espanha e França. Eu tenho dito em vários momentos aqui de avaliação do governo e fora do governo que nós estamos dando de goleada, né? Só para pegar o momento da Copa. Né? Só aqui o exemplo dado, acho que a gente entrou, o presidente Alckmin acho que vai falar disso, a gente entrou com 1 milhão, uma produção o emplacamento de 1.600.000 e estamos quase dobrando isso. Mostra bem a diferença de atitude desse governo para esse setor, mas também para os demais setores. Então, eu acho que é importante recebê-los aqui para mais esse resultado positivo do governo. Obrigada. Ministra Miriam, muito obrigado. Eu, aliás, preciso fazer um agradecimento ao ministro Dario e à Casa Civil, ministro, porque o MDIC sempre tem, nos dois, um grande aliado para o desenvolvimento dessas políticas, né? Políticas setoriais e estruturantes muito relevantes. Eu estou gostando desse papel de mestre de cerimônia, viu, presidente? Agora eu queria ouvir o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministra Miriam Belchior, ministro Márcio Elias Rosa, Dario Dorigan, presidente da Anfávia, o Igor Calvé, o Mauro Borges, a Daniela Matos, o Felipe Cascais. Presidente, o senhor, quando assumiu em janeiro de 2023, o setor estava em grande dificuldade. Passando por dificuldade, caminhão, por exemplo, como passou de Euro 5 para Euro 6, encareceu mais de 20%, também com uma enorme dificuldade. O senhor imediatamente fez o programa de renovação de frota, dando um crédito para os compradores. Então, isso ajudou, naquele momento, a revitalizar o setor. Depois, o Mover, mobilidade verde. O Mover aumentou as vendas, porque fez um crédito tributário para as empresas, para inovação, eficiência energética, segurança automotiva. Então, aumentou venda, aumentou investimento, 190 bilhões, 150 no automotivo e 40 na autopeças, e descarbonização, eficiência energética. Aí o senhor lançou agora, o ano passado, o IPI verde. Para ter uma ideia do sucesso que aumentou, comparando esse primeiro semestre com o primeiro semestre do ano passado, 30,6%.
E é um carro de entrada, não é carro de R$200 mil, é carro de R$70 mil. É aquele primeiro carro. Então, um carro que tem 80% de reciclabilidade, emite menos CO2, ele é um carro de menor valor, o senhor zerou o IPI, zerou. E, do ponto de vista fiscal, neutro, porque aumentou um pouquinho o carro carão, aquele carro de diesel, gasolina, mais poluente. Então, ficou neutro e estimulou. Com isso, aumentou 30,6% a venda do carro sustentável. Caminhão, que estava em dificuldade por causa da taxa de juros, um caminhão muito pesado, custa mais de R$1 milhão, aumentou, mês de junho, comparado ao mês de maio, 15,9%. É o MOVE caminhão. Ônibus aumentou 36,7%, comparando junho com maio. Então, foi o MOVE caminhão, MOVE ônibus, o MOVE carro taxista e autônomo. Eu fui à cidade importantíssima, domingo, aniversário da Lu, Pindamonhangaba, e encontrei no café um rapaz motorista de aplicativo, dizendo, olha, eu estou trocando o carro, consegui comprar um carro 0 quilômetros, sou motorista de aplicativo. E o MOVE agrícola, também o agro, trator, implementos, enfim, demos um salto aí super importante. E investimento, porque não tem futuro sem investimento. Então, e quando o senhor assumiu, tinha fechado a Mercedes-Benz no ano anterior, em São Paulo, fechado a Ford na Bahia, fechado a Troller no Ceará, todas reabriram e todas ampliando, todas as montadoras. E esse dia histórico hoje, 100 milhões de veículos fabricados no Brasil, e o Brasil, depois de 12 anos, voltando aos 3 milhões este ano de emplacamento. Então, um dia importantíssimo. E parabéns, presidente. Ô Igor, eu primeiro queria dar os parabéns pelo teu comportamento de pedir uma audiência para vir aqui mostrar o que aconteceu na indústria automobilística nos últimos tempos e mostrar o gigantismo que se transformou a indústria automobilística brasileira desde a sua implantação aqui em 1957. Eu digo isso porque, normalmente, os empresários vêm muito a Brasília se queixar e reivindicar. E, muitas vezes, quando o governo se reúne e atende o setor, ele sai daqui e a imprensa pergunta, tudo bem? Tudo... Não, não foi suficiente. É sempre assim. Então, quando você vem aqui fazer, presidente, olha, nós estamos satisfeitos porque as coisas aconteceram, não só porque o setor automobilístico representa 20%, sabe, da produção industrial desse país, mas porque do PIB industrial, mas porque a indústria automobilística voltou a ganhar fôlego. E é a segunda vez que eu governo o Brasil e na recuperação da indústria automobilística. E eu sempre tive na cabeça, porque eu vivi o outro lado. Eu vivi o lado em que eu não era presidente e era dirigente sindical. E naquele tempo, o que motivava a gente a discutir a crise do setor automobilístico era o chamado pátio cheio. Quando chegava o pessoal do sindicato para dizer, o presidente, o pátio está cheio, não tem mais lugar para guardar carro, logo vinha a notícia de que tinha uma crise na indústria automobilística que a gente tentaria resolver. E muitas vezes nós fomos criticados, mesmo no meu primeiro mandato, a facilidade e agilidade com que a gente tentava resolver o problema do setor automobilístico. E há uma coisa muito interessante. O setor automobilístico, desde que foi implantado aqui, ele era o setor industrial mais dinâmico, mais moderno, e que trazia no bojo da indústria automobilística os empresários que estavam acostumados com outro tipo de relação com o Estado e com outro tipo de relação com o sindicato. Eu sempre digo que era muito mais fácil
lidar com uma empresa alemã, com uma empresa sueca, do que lidar com os empresários brasileiros, porque eles traziam de lá uma experiência histórica, de 100 anos de experiência de luta sindical, e era muito mais fácil a gente se organizar na luta automobilística. A gente não criou comissão de fábrica nas indústrias brasileiras. A gente criou comissão de fábrica em todo o setor automobilístico primeiro. Sabe? E nós fomos ensinando à sociedade brasileira que a comissão de fábrica, eu vou te dar um exemplo, Antônio Emílio de Moraes, que durante muito tempo era o símbolo do empresário brasileiro mais importante, era escolhido o melhor empresário todo ano. Está certo que eu também era escolhido o melhor dirigente sindical. Sabe? Mas ele, nós fizemos uma greve na nitroquímica dele, lá em São Paulo. E ele dizia assim, não, eu não vou negociar a comissão de fábrica, a fábrica é minha, eu não vou dar a fábrica para os meus trabalhadores. Mas, doutor Emílio, a gente não quer a fábrica, a gente só quer ter uma comissão para negociar com vocês, sabe, quando tiver momento de crise. Bem, eu estou dizendo isso também para dizer o seguinte, foi a partir dessa relação, que até hoje é uma relação muito civilizada entre o sindicato e os empresários do setor automobilístico, que a gente tem avançado e que a gente pode dizer que ainda é o setor mais dinâmico, inclusive na relação entre trabalhadores e empresários. E toda vez que tem uma crise, a gente tem que, primeiro, normalmente um governo costuma dizer, bom, não é comigo a crise é um problema de vocês. Ou seja, tem uma enchente no Rio, o governo fala, não é comigo, é com Deus, ninguém mandou chover demais. Tem uma seca, não é comigo, é com Deus, ninguém mandou fazer seca demais. Tem uma aqui no setor petroquímico, não é comigo. Ou seja, se o governo só existe para dizer não é comigo, para que governo? Então, o governo, ele existe exatamente para que quando tem uma crise, por mais difícil que ela pareça, o governo possa chamar os envolvidos naquele setor para discutir aquela crise e, a partir de então, começar a encontrar soluções para essa crise. Aí eu vou contar uma coisa que eu gosto de contar muito, é o seguinte, quando eu fui escolher o Alckmin para ser ministro da Indústria e Comércio, não era ele o meu ministro. Eu estava preocupado com o Alckmin, que eu ia ter o vice-presidente, sabe, aqui, na função de vice, sem uma responsabilidade de um cargo para ele trabalhar o dia inteiro, esperto como ele é, governador de São Paulo, 16 anos, eu falei, eu preciso dar trabalho para esse senhor. Mas o que é o problema? Eu comecei a conversar com possíveis ministros da Indústria e Comércio. Então, você está sempre procurando um cara moderno, um cara que fala muito de inovação, um cara que fala muito, sabe, essas coisas todas que todo mundo fala e que nunca coloca em prática. E o último cidadão que eu conversei, depois de 40 minutos de conversa, ele falou tanta teoria que eu ousei perguntar para ele, me diga uma coisa, meu amigo, alguma coisa dessa que você está me falando, você já colocou em prática? Não. É só teoria. Então eu falei, sabe de uma coisa? O meu ministro da Indústria e Comércio vai ser o Alckmin, porque ele tem muito mais experiência e conhece muito mais o setor. E o que a gente conseguiu fazer aqui? Não tem um setor que tenha trazido um problema para o governo que a gente tenha dito não é conosco. Não tem um setor. Todos os setores a gente diz que é conosco e a gente quer compartilhar. Seja da cana-de-açúcar, seja dos catadores de materiais recicláveis, seja dos catadores de coco, de babaçu, qualquer setor. Se teve um problema, o governo tem que tentar encontrar uma solução. E o setor automobilístico tem algumas coisas importantes. Eu sempre acho que todas as saídas têm que ser compartilhadas. Na primeira crise do setor automobilístico, quando eu já era presidente em 2004, 2005, a gente começou a discutir a possibilidade de o que fazer para criar mercado para que as pessoas pudessem consumir carro. Porque essa é uma das soluções. Eu produzo o carro, se a sociedade não tiver dinheiro para comprar, eu não vou vender carro. Bom, se você não consegue vender no mercado interno, você tem que tratar de vender no mercado externo. É mais difícil no mercado interno, porque você tem outros concorrentes das próprias matrizes das filiais aqui, que querem vender para países que poderia ser o Brasil o vendedor, porque estamos mais próximos aqui na América do Sul ou no continente africano. Então a gente está sempre discutindo como fazer com que o mercado se fortaleça. Uma coisa é você dizer, vamos
dar aumento de salário para todo mundo poder comprar carro. Isso não é tão simples, isso não é tão fácil assim. A segunda é você falar, bom, a taxa de juros é muito alta, é preciso saber como é que a gente vai facilitar essas taxas de juros, o que, que a indústria pode abdicar de preço, o que, que o governo pode abdicar de imposto. Sabe? É uma forma de você encontrar. Outra coisa é como que a gente faz para aumentar a quantidade de meses para a pessoa pagar. Porque muitas vezes uma pessoa não pode comprar um carro para pagar em 24 meses. Mas se for 36 meses, já pode. Se for em 48, já pode. Eu lembro que aqui no governo tinha gente que dizia assim para mim, ô Lula, mas ninguém quer comprar um carro para ficar 48 meses pagando sem trocar, porque o carro fica depreciado. E eu dizia, isso é para a classe média. Porque o povo mais humilde que compra um carro, ele vai ficar com o carro 10 anos, 15 anos, quando ele não tiver dinheiro para colocar gasolina, ele e a mulher empurra o carro para fora da garagem no sábado, lava os para-choques do carro, lava a calota do carro e bota para dentro outra vez e está feliz da vida. Mas o que nós precisamos fazer é fazer ele comprar. E fomos criando programas como esses que foram criados agora. E o sucesso é extraordinário. Teve setor que cresceu quase 38% a venda de carro. E assim vale para os ônibus, porque a gente tem que levar em conta o sucesso daquela política agrícola chamada Mais Alimentos. A quantidade de máquinas agrícolas que são vendidas de todos os tamanhos por conta daquele programa. Nós temos que levar em conta que 10 anos que a gente ficou fora do governo, não foi comprado uma ambulância do SAMU nesse país. Só a gente voltar para comprar ambulância. O caminho da escola, que tem milhares de ônibus que foram comprados, é outra coisa que incentiva. Agora nós compramos 3.300 ônibus, veículos sanitários. Ou seja, o que é um veículo sanitário? É quando você mora numa cidade pequena, pobre, que você tem uma doença que você tem que fazer hemodiálise numa outra cidade, você não tem transporte para levar. Às vezes você sai de madrugada, às vezes fica o dia inteiro lá fazendo hemodiálise, às vezes volta de madrugada, volta vomitando no carro, não tem cuidador, não tem nada. O que nós fizemos? Compramos 3.300 ônibus com ar-condicionado, inclusive com elevadorzinho, a cadeira que desce, pega a pessoa que não pode subir a escada, ela senta, a cadeira sobe, coloca ela lá, com ar-condicionado e com direito a acompanhante. Sabe? Nós compramos 880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade no dentista, que a gente vá até ele, sabe? Inclusive não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a foto de uma máquina 3D, o que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual a essa. Então veja, nós estamos tratando de fazer tudo o que a gente puder fazer para fazer com que os setores produtivos do Brasil voltem a crescer, a gente vai fazer. Então, eu quero te dar os parabéns por isso, porque vocês vieram aqui, nós sentamos com vocês, discutimos, fizemos as medidas que tinha que fazer, o Congresso Nacional aprovou o que tinha que ser aprovado, e o resultado é esse. A gente vai voltar a emplacar 3 milhões de carros outra vez, porque quando nós votamos estava emplacando apenas 1.600.000. Ou seja, isso significa 1.400.000 a mais em apenas 3 anos e meio. Se a gente continuar nesse nível, o ano que vem você vai anunciar 3,5 milhões, o outro ano 4 milhões, e a gente, se quiser, não para mais. Uma outra coisa que nós temos que fazer, Igor, é a gente trabalhar junto, governo e empresários, para que a gente comece a disputar mercados externos. Veja, as multinacionais, elas podem simplesmente compreender que as exportações dela podem sair do Brasil. Não tem sentido uma empresa alemã exportar para a América Latina. Não tem sentido, ou seja, poderia ser exportado daqui do Brasil, um lugar que tem 16.000 quilômetros de fronteira, que dá para você ir a pé, dá para levar nas costas o carro, ou seja, não tem sentido o continente africano que está aqui, o cara comprar um carro do Japão, se tem empresa japonesa produzindo aqui, que se exporte daqui. Mas isso só vai acontecer, Igor, se a gente quiser ir trabalhar. Sabe, não é a gente ficar aqui esperando que um dia
levante o empresário, sabe, de um país africano, pega um avião e venha para o Brasil e fala, eu quero comprar carro aqui. Não. É nós que temos que ir para lá, temos que vender o nosso produto, facilidade que nós podemos dar e incentivo que a gente puder dar. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ganhar mercado. E vai ganhar mercado. Por que a Bolívia compra um carro americano? Se tem empresa americana aqui, que venda daqui para lá. É muito mais fácil para todo mundo e para a empresa é o mesmo caixa. Então eu quero te agradecer pela agenda, pela postura de vir comunicar ao governo o sucesso. E da nossa parte eu só posso dizer para você que enquanto a gente estiver no governo, qualquer crise em qualquer setor industrial ou da agricultura não é um problema dos outros, é um problema do governo e nós vamos tentar resolver. Por isso, obrigado, querido, e boa sorte à indústria automobilística brasileira. Hein? Osvaldo. Vice-presidente. Os recordes desse ano específico. Legal. Muito bem. No programa desta semana você vai conferir a pressão da APEUESP na Assembleia Legislativa. Vai relembrar o ato contra a jornada 6x1 e vai curtir a nossa homenagem ao centenário do geógrafo Milton Santos. Acompanhe. Na terça-feira, 7 de julho, tivemos mais um capítulo da luta da APEUESP contra o PL 1316, que propõe uma reforma administrativa na rede estadual de ensino de São Paulo, trazendo graves prejuízos à educação pública. O projeto estava previsto para ser votado na Assembleia Legislativa e a nossa equipe estava lá para acompanhar. Quem chegava para a votação encontrava esse cenário. A área ao redor da Alesp estava tomada por trabalhadores, alunos e pessoas que se preocupam com esse serviço essencial prestado à população. Nós estamos aqui hoje reunidos, porque o governo pretende colocar em votação um PL, que é uma reforma administrativa do conjunto do funcionalismo, com forte impacto na educação, e nós estamos mobilizados. Queremos que ele retire de votação, que retire da pauta, para que a gente possa ir para o recesso, pelo menos sabendo que nós não vamos perder mais direitos para esse governo. E, é claro, a luta é pela educação pública, porque a valorização dos profissionais da educação é a luta em defesa de uma escola pública de qualidade. Por conta da presença maciça de manifestantes dentro da Alesp, nossa equipe não conseguiu entrar para registrar o trabalho dos deputados, mas acompanhamos tudo minuto a minuto, junto com a multidão que aguardava o resultado. Mas nós só vamos sair daqui depois de ouvir a nossa companheira, a primeira presidenta da APEUESP, a Bebel, que é a deputada estadual, que está acompanhando para e passo o andamento desse nefasto projeto, o PL 1316. Mas nós vamos ficar aqui até retirar de pauta esse projeto. E, novamente, chegou muita gente aqui nessa casa, está lotada, está como tem que estar, como deveria estar todos os dias essa casa, lotada. Porque aqui é o nosso espaço, pelo menos todas as terças-feiras. No final da tarde veio a boa notícia. Em um acordo feito pelas lideranças, o PL 1316 não foi colocado em votação. Foi mais uma demonstração de força dos trabalhadores da educação. Ela não foi votada, mas ela foi objeto, sim, de chantagem na semana passada. Porque, veja, antes de você vir para o plenário, tem uma coisa que se chama Colégio de Líderes, Esse colégio de líderes é o que determina a pauta.
No Colégio de Líderes da semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, disse: nós vamos pautar a LDO e também o PL da Educação, que é o 1316. Eu tenho certeza que não vai pautar, agora vai ser só depois da eleição, né? E depois da eleição também, todo o clima tende a nos dar uma favorabilidade no sentido de organizar muito mais do que a gente organizou. Veja, hoje lotou lá todos os plenários, né? E ao mesmo tempo o plenário maior, que é o Juscelino Kubitschek, e ao mesmo tempo tinha muita gente aqui fora, o que demonstra que a pauta mobilizou, né, todos os professores, estudantes que estavam aqui. Graças à luta dos professores, graças à luta da POS, graças ao nosso mandato, o mandato popular, mas sobretudo a presença da POS aqui, ela foi fundamental para fazer com que o governo viesse a público dizer: nós não vamos colocar nem essa semana nem a outra, portanto não coloque esse mês. A luta contra a jornada 6x1, que é de toda a classe trabalhadora, continua nas ruas. No dia 30 de junho, centrais sindicais e sindicatos realizaram um Dia Nacional de Mobilização, que ocorreu em vários estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, a concentração foi em frente ao MASP. A Avenida Paulista é o cenário tradicional de luta dos trabalhadores paulistas e paulistanos. Nesta terça-feira, dia 30 de junho, foi palco mais uma vez de um ato unificado, com a presença de diversas entidades, incluindo a APUESP. O Educação na TV veio conferir de perto. Sindicalistas, políticos e representantes de movimentos sociais se revezaram no microfone do ato. Temos que nos colocar de pé, que é o fim da jornada 6x1. E a gente tem que entender que o fim da jornada 6x1 não é meramente, tão somente só para que toda a classe trabalhadora tenha redução de trabalho sem redução de salário. É uma pauta de gênero, é nossa, das mulheres trabalhadoras e trabalhadores desse país. Por isso que eu gosto de dizer que a gente vai estar sempre de cabeça erguida e joelho jamais. Ninguém vai dizer como é que a gente se organiza aqui nos nossos atos. A discussão está lá em Brasília, no Senado, foi aprovado na Câmara Federal. O presidente do Senado, nós esperamos que desengavete esse projeto e coloque ele em votação rapidamente, porque é um desejo da população brasileira o fim da escala 6x1, né? Assim como também nós desejamos que seja implantada aqui no estado de São Paulo, além da escala 6x1, a redução da jornada sem redução de salário, mas a implementação da jornada do piso salarial dos professores, que aqui não é obedecido. Após o ato, os trabalhadores seguiram em passeata pela Avenida Paulista, descendo a Rua Augusta, com destino à Praça Roosevelt. A conquista lá em 1988, quando reduziu a jornada para 44 horas. Este ano nós comemoramos o centenário de nascimento de um dos maiores cientistas brasileiros, o geógrafo Milton Santos. Nascido em maio de 1926 em Brotas de Macaúba, Milton Santos formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mas não chegou a exercer a profissão. Fez doutorado na França na área de Geografia. Voltou ao Brasil no final dos anos 50, trabalhando como jornalista. Com o golpe de 64, saiu do país e passou a dar aulas em universidades de várias nações. Escreveu mais de 40 livros, modernizando o conceito de geografia e estabelecendo laços consistentes com a história, a filosofia e os estudos sociais. Nossa disciplina, a geografia, é aquela que sempre pretendeu ter a linguagem mais acessível, o vocabulário mais popular, o conjunto de palavras mais comuns, os estudos mais aberto ao entendimento de todos. Sempre digo que o discurso geográfico, o florido, rico,
denso, penetrante, mas ele se nutria das palavras que eram a todos. Retornou ao Brasil em 1977, dando aulas na Federal do Rio de Janeiro e depois na USP, onde ficou até se aposentar. Com fecunda produção intelectual, seus últimos trabalhos estudaram os efeitos da globalização. A globalização é o estágio supremo do imperialismo. Milton foi o primeiro latino-americano a receber o maior prêmio mundial da área da geografia. Sua obra é reconhecida internacionalmente. Enfrentou preconceito e perseguições políticas, mas nunca perdeu a capacidade de pensar criticamente a sociedade brasileira. O que é que o Brasil deseja fazer com os seus negros? Quer que eles continuem assim ou quer que eles participem de maneira igualitária da vida nacional? Essa que é a questão. A questão de cota é a solução. Eu não posso discutir a solução enquanto eu não discuto a problemática. É com muito orgulho que a APUESP homenageia Milton Santos no seu centenário, um professor que expandiu os limites da ciência e que influencia até hoje várias gerações. Nosso programa fica por aqui. Outras notícias sobre educação você encontra no portal e nas redes sociais da APUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.